nessa empresa que eu trabalhava, quando a gente queria, enfim, quando alguém queria comprar um computador, faz uma solicitação, né? Entrega para os meninos da TI, ver se aprova, se não aprova, se já tem algum computador que pode aproveitar, se não tem. Então, esse processo, desde um usuário ou um setor específico ter necessidade de comprar um equipamento, até de fato ele comprar, passa por 3, 4 setores e demora em média 15 dias a um mês, muitas vezes, para esse equipamento chegar. Então, esse trabalho que a gente oferece, além da digitalização, como eu falei, trata da gestão do documento. Então, faz com que o documento ele circule entre as áreas de forma automática, sem ter que precisar preencher uma planilha de Excel, imprime, entrega para a secretária, coleta a assinatura de um gestor. Então, esse processo a gente consegue fazer de forma digital. Opa, seja bem-vindo a mais um podcast Bora pra Cloud. Nesse podcast a gente fala tudo ou quase tudo que você precisa saber para levar suas aplicações do jeito certo para a nuvem. Meu nome é Leandro Porciúncula e no podcast de hoje a gente vai conversar com o Carlos. O Carlos, ele é aluno do programa de especialização em AWS e ele vai contar para nós um pouco como é que foi essa trajetória dele aí para a nuvem da AWS. Beleza? Tudo bem, Carlos? Tudo certo? Tá me ouvindo bem? Olá, tudo jóia? Estou te ouvindo bem, sim. Tranquilo. Cara, então, antes da gente começar aí, falar como é que foi essa tua trajetória, te apresenta aí, fala de onde é que tu é, o que que tu faz. Beleza. Então, meu nome é Carlos Diego, eu sou de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Eu trabalho com TI já faz bastante tempo, desde 96. Então já faz bastante tempo que eu estou na área. Nos últimos, acho, 15 anos, eu trabalhei numa empresa multinacional na área de TI e também trabalho numa escola onde a gente atua na docência, prestando então aulas de gestão de projetos e também na área de TI mesmo, desde aulas de informática básica até aulas de sistemas de gestão, por exemplo. Ah, legal, cara, que massa. Mas tu trabalha nessa empresa ainda, nessa multinacional. Não, eu saí dessa empresa em 2015 para começar um negócio próprio. Ah, show. Hoje tu tem, então desde 2015, aí vai fazer uns 5 anos, tu tem o Isso, teu próprio negócio na área de exatamente. TI. Mas e na escola tu continua também, além de ter o Na teu escola, negócio, sim, tu dá na aula. escola eu permaneço, né? É uma instituição de cursos técnicos, então eu ministro as disciplinas de sistemas de gestão, projetos e informática básica nessa escola. Ah, show, legal. É bom, né? O cara Aham, compartilhar um pouco com do certeza, conhecimento e experiência, né? com certeza. Legal. Cara, e a tua empresa, como é que é o nome da tua empresa? É Lago Cis. Lago Lago Cis. Cis. De Isso, Caxias, né? E isso, de Caxias do Sul. o que que vocês fazem? Como é que tu começou a tua empresa? Qual é o tipo de cliente que vocês atendem? Eu trabalhei então, como eu comentei, até 2015, né, nos últimos anos numa empresa multinacional e um dos problemas que nós tínhamos na empresa era parte de documentação, arquivamento, né, de documentos. E aí, dentre muitos assuntos abordados, dentre conhecendo várias empresas, em um determinado momento a gente conheceu o serviço de digitalização e gestão de documentos, e a partir daí despertou o interesse nessa área, né, de fazer esse trabalho. E aí eu conheci então algumas empresas que fazem esse trabalho. Aqui na nossa cidade nós não tínhamos até então esse serviço. E aí eu pensei, por que não, né? Sair da empresa e abrir um negócio próprio nessa área que é bem promissora e que está crescendo bastante. Então, em 2015 eu decidi sair da empresa para começar esse trabalho aqui na nossa cidade, atendendo então qualquer ramo, né, qualquer nicho de atividade, prestando esse serviço de digitalização e gestão de documentos, né? Os sistemas então conhecidos é GED, né, que chamam, assim que o pessoal conhece pelo nome de GED. Só que a gente não faz só o arquivamento digital, né? A gente faz a digitalização em clientes que precisam,
fazer, né? Pegar aquele legado, documentação física, digitalizar e guardar no sistema, com estruturação, né? Então, colocando documentação padrão, definindo índices, né? Para que fique uma documentação organizada, e também tratando dos arquivos que já são eletrônicos, né? Então, hoje, nota eletrônico, boleto eletrônico, contrato eletrônico, tudo é eletrônico, e o método tradicional de se guardar é guardar lá numa pastinha, né? Definir as permissões e tal. Só que isso, assim, nas empresas é um problema, porque, tipo, cada usuário guarda do jeito que quer, né? Minha nota, ou nota 1, nota 2, e por aí vai. Então, não existe uma padronização. Então, se perde muita documentação, né? E ninguém sabe onde é que está, é difícil de encontrar. Então, o nosso trabalho, assim, que a gente, quando começou, foi com esse intuito de trabalhar como é que eu vou dizer? A estruturação e a padronização da documentação dentro das empresas. E o que Não sei tu se ficou claro. Não, ficou assim. E na multinacional tu fazia o quê? Eu trabalhava na área de TI, na parte de infra e de suporte. Então, a gente implementava algumas tecnologias novas. Uma das tecnologias que, na época, a gente tentou implementar, mas não fomos bem-sucedidos, foi justamente essa parte, né, da gestão eletrônica. E, basicamente, na parte de suporte também. Ah, legal. Cara, e aí, para esse sistema aí, vocês desenvolveram? Como é que é? Não, é um sistema que a gente trabalha, é um sistema que existe no mundo todo, numa empresa alemã, né? Então já existe em outros lugares do Brasil, e a gente então estudou esse sistema, né? Certificamos com esse sistema, fizemos uma parceria e passamos a oferecer esse trabalho aqui. Então, a parte de digitalização é nossa, a gente realiza o serviço, presta assessoria, consultoria, porque envolve também a questão de processos, né? Então, fazer com que um documento ele circule de forma eletrônica dentro de uma empresa. Por exemplo, nessa empresa que eu trabalhava, quando a gente queria, enfim, quando alguém queria comprar um computador, faz uma solicitação, né? Entrega para os meninos da TI, vê se aprova, se não aprova, se já tem algum computador que pode aproveitar, se não tem. Então, esse processo, desde um usuário ou um setor específico ter necessidade de comprar um equipamento, até de fato ele comprar, passa por 3, 4 setores e demora em média 15 dias a um mês, muitas vezes, para esse equipamento chegar. Então, esse trabalho que a gente oferece, além da digitalização, como eu falei, trata da gestão do documento. Então, faz com que o documento ele circule entre as áreas de forma automática, sem ter que precisar preencher uma planilha de Excel, imprime, entrega para a secretária, coleta a assinatura de um gestor. Então, esse processo a gente consegue fazer de forma digital. Ah, legal. Show, cara, que massa. Isso aí é uma coisa que atrapalha bastante, né? Essa parte de processos, de gestão de tudo. Às vezes você vê as empresas crescendo no meio do caos, né? Muito a gente vê isso, muito. Tudo bagunçado. Cara, e me diz uma coisa, o que te fez tu procurar a computação em nuvem? Então, esse sistema que a gente trabalha, no início quando a gente começou, nós fizemos alguns serviços em algumas empresas e instalávamos ele local na empresa, né? Configurávamos no servidor da empresa. Aí começou a surgir a necessidade da gente não instalar no computador da empresa, né? Na infra, no servidor. A gente ter a necessidade de poder oferecer isso, né? Porque muitas empresas não têm, às vezes, um equipamento específico para isso. Como o sistema que a gente trabalha, a gente atende micro, pequenas e até grandes empresas, a gente ia nas empresas menores, por exemplo, eles não têm um servidor disponível para essa aplicação. Então, a gente começou a pensar, vamos ter que oferecer isso em uma nuvem. Essa empresa que a gente é parceiro, que a gente atua, né, como parceiro com esse sistema, eles têm uma opção de nuvem. A gente até adquiriu essa solução deles na nuvem, só que acontecia assim, fica muito limitado. Por exemplo, a gente não consegue ter acesso ao servidor.
Se a gente quiser fazer uma integração com a DBC, ou, por exemplo, é difícil. Se a gente quiser fazer integração com o site, é difícil. Tudo a gente tem que pedir para eles, né? Se a gente quer rodar um script para fazer uma consulta, a gente não pode. Então, a gente ficou muito limitado. Então, a gente pensou que nós teríamos que nós oferecer também essa solução em um ambiente cloud, né, sem ter que depender dessa empresa. Porque a gente já depende deles do sistema e ainda depender do serviço de cloud também nós começamos a ficar muito limitados em relação a isso. Então, eu comecei a participar de alguns eventos aqui na minha cidade mesmo. Tem alguns amigos aqui que têm empresa de TI, que tem data center, por exemplo. Então, a gente até fez parceria com esse pessoal para colocar a nossa solução dentro desse data center. E aí começou a aparecer aqueles outros probleminhas, né? A gente ter alguma indisponibilidade em certos momentos. Né? Então, aconteceu lá de um dia cair a energia da onde ele tem a empresa, o data center, e o no-break não deu conta lá, a infraestrutura, né, de baterias não deram contas e desligou. Outro dia ficou sem internet, outro dia o pessoal lá da internet foi fazer uma manutenção. E aí começou toda aquela coisa que a gente sabe que existe numa infraestrutura de data center, nesse caso, numa infraestrutura pequena, né, que não tem redundância. E aí a gente começou a enfrentar esses problemas como cliente. Como a gente é uma empresa que começou há muito pouco tempo, qualquer tipo de probleminha, né, parece que no nosso caso tem um tamanho maior, né, porque a gente chega dentro de uma cidade, dentro de um ambiente oferecendo um serviço sem ter um tempo muito grande, né, de atuação, e isso muitas vezes pode causar uma desconfiança, né? Estão começando agora e tem alguns problemas em oferecer algum determinado tipo de serviço, né? Aí então a gente começou a participar, como eu disse, de alguns eventos aqui na cidade. Um dos eventos foi da AWS, né? Então veio aqui na nossa cidade especialistas da própria AWS, de uma empresa aqui que já trabalha com isso. E aí eu participei de um ou dois eventos e aí despertou o interesse. E aí então fomos pensar, bom, agora existe uma solução, vamos ver como é que ela funciona de fato, né? E aí começaram as pesquisas no Google ali, fazer curso, conhecer como é que funciona. Os cursos que eu tinha visto, por exemplo, só em São Paulo, né? Acho que só em São Paulo, se não me engano, que tinha. Até me cadastrei em algumas plataformas de ensino à distância, né, para tentar fazer o curso e tal. E aí foi quando eu conheci, então, o trabalho de vocês dentro dessas pesquisas. Então, me deparei com esse trabalho que vocês oferecem e a partir daí, então, a gente se matriculou, fizemos o curso para entender melhor como funciona a ferramenta. Show, cara. Então, bom, tu passou aí por várias fases, né? Desde implementar no cliente, e aí o que te impedia no cliente é que às vezes o cara não tem infraestrutura, né, de servidores, e principalmente quando tu tem um sistema que para o cara não é um sistema que seja muito leve, né? É um sistema que a ideia dele realmente é tu ter toda essa parte de documentos seguros, né? Num ambiente seguro. E às vezes o cara localmente não tem isso, né? Isso, o sistema até em si, ele até não é muito pesado, mas exige bastante segurança, então tem que ter um banco de dados e um storage para guardar os arquivos, né? Então, principalmente a parte de armazenamento, né? Tipo, tu tem que ter um storage, e aí local, tu tem que ter um storage, tu tem que ter um backup, porque tu tem os teus arquivos, estão tudo ali em papel. O máximo que pode acontecer, sei lá, um desastre, lá enchente, pegar fogo, mas quando passa para o digital, os riscos às vezes são maiores, né? Dependendo de como é feito a coisa, né? E o que a gente, vamos dizer assim, o que a gente vende, um dos nossos argumentos é justamente esse, né? Aquilo que está em papel é mais
tem mais riscos de se perder do que aquilo que está no digital. Óbvio, né? Não dá para ser de qualquer jeito. Senão, realmente, como você falou, é mais perigoso, mas não é o nosso caso. Não, mas é porque não, eu tô falando assim, ó, no modo geral, às vezes o cara pensa, não, vou botar no digital, eu boto aqui num servidorzinho qualquer, e aí acaba o risco ficando maior, tá? Ah, Se o com cara fizer certeza, mal feito, né? exatamente. Porque vai lá, Exatamente. queima o HD, tá tudo deu, já era, perdeu os Não, arquivos, não tem como recuperar, aí né? sim. Verdade, verdade. Então, isso é uma coisa que ainda bem que foi legal que vocês pensaram nisso e aí foram atrás da solução. E aí tu falou que tu tentou alguns data centers para implementar. Como é que tu fazia a implementação nesses data centers? Como é que é a estrutura da aplicação? Rapidamente, sim, não precisa. É uma estrutura bem simples. A gente instala um banco de dados, instala a aplicação propriamente dita, e nessa aplicação a gente tem um gerenciador. Nesse gerenciador a gente aponta uma database, né, do banco que a gente instalou, e também a gente aponta um storage. É um caminho lá, D2 alguma coisa, que vai ser a pasta onde ele vai guardar os arquivos, os documentos. A parte que a gente cadastra um documento de índices, de observações, qualquer tipo de informação de texto, fica no banco de dados. Mas o arquivo, propriamente dito, ele fica no storage. E aí a aplicação ela faz essa integração, ela gera os IDs, ela é acessível somente a partir da aplicação, que daí lá na pastinha onde a gente apontou no gerenciador, a gente vai dar acesso ao usuário da aplicação, né? Então a gente usa um usuário configurado no Windows, por exemplo, e define esse usuário que é o usuário da aplicação. Então só a aplicação, né, vai ter acesso a essa pastinha, ela vai se encontrar, ela vai gerenciando isso. Então ela faz mais ou menos assim, de forma bem simples, é isso. É uma base de dados, um storage e um gerenciador onde a gente define, onde a gente cria a estrutura documental, onde a gente define as permissões, tudo dentro da aplicação mesmo. Legal. Então, e aí tu percebeu que tu botou em ambientes de data centers locais e começou a ter alguns problemas, né? Que é os problemas comuns aí que a gente vê Isso, de VPS, né? Que exatamente. cai um data center, cai uma VPS, aí o cara fica parado. Às vezes. Isso aí, isso aí. E como é que vocês fazem? Cada cliente tu tem que montar uma infraestrutura para esse cliente, instalar a aplicação. Hoje sim, cada cliente tem uma infraestrutura. Alguns clientes optam, como eu comentei, local, então hoje a gente deixa isso, a gente fala, né, para os clientes hoje que a gente visita, se ele quiser utilizar local, ele pode, a gente não usa isso como, né, como um problema, digamos assim, mas a gente deixa o cliente bem à vontade, apontando os prós e contras de utilizar um ambiente local ou utilizar um ambiente em cloud. E, como eu comentei, a gente tem hoje clientes que usam na sua infraestrutura local, a gente tem outro cliente que usa nessa VPS, então, também, e daí, depois então que nós fizemos o curso, então a gente começou a oferecer nesse ambiente da AWS, né, na cloud da AWS. Então, a gente já tem hoje um cliente que está trabalhando desde março, por exemplo, nesse ambiente da AWS. Então, a gente montou lá, subiu um servidor, configurou, contamos storage e tudo mais. Ele está funcionando desde então nesse serviço da AWS. Cara, quais eram os principais problemas assim que tu tinha antes de começar a usar cloud? Os problemas eram indisponibilidade, né? Isso no VPS, né? É isso. No VPS e até infraestrutura local também. São assim, os problemas conhecidos, falta de acesso. Quando é infraestrutura local do cliente, uma coisa ruim é porque tem bastante gente que mexe, né? Então, por exemplo, nós temos um cliente que ele tem lá um servidor e tal, tudo certinho, uma infraestrutura que até é boa, mas assim, eles têm um serviço de suporte terceirizado, então tem uma empresa terceirizada que vai lá e mexe. Tem o RP lá deles, eles têm uma empresa que fornece RP, eles vão lá e mexem nesse sistema. Então, é um servidor ou dois ali que tem nessa empresa e que tem meia dúzia de terceiros que mexem no mesmo lugar. Então, assim, vai lá, alguém atualiza alguma coisa no Windows, né? Vai lá, alguém mexe em alguma permissão.
Então, esse é um dos problemas quando a infraestrutura é local, porque tem outras pessoas que mexem e a gente não sabe muitas vezes o que foi mexido e não sabe por que parou de funcionar. Vai lá, parou um servicinho do Windows lá. Opa, já para de funcionar a aplicação. E a questão de segurança mesmo, envolvendo permissionamento, acesso remoto, certificado SSL não tem, porque, por exemplo, na nossa aplicação eu tenho que configurar um IS nela para eu poder acessar ela através de um site. E a questão da indisponibilidade mesmo, né? Às vezes o pessoal vai lá, alguém faz alguma manutenção, desliga o equipamento, ou falta energia, ou falta acesso de internet mesmo, de conectividade, por aí vai. Não foge muito das rotinas assim que a maioria tem, por exemplo, né? Legal. E aí vocês partiram para migrar isso aí para a nuvem da AWS, né? Isso, exatamente. Aí surgiu, então, diante de toda essa situação, algumas noites de sono que a gente, né, acaba perdendo, não sabe se no dia seguinte vai estar funcionando, se não vai. Então, eu até cheguei a configurar um ambiente de Zabbix, e aí todos esses clientes onde a gente instalava, ele lá instalava um clientezinho e ficava no celular olhando, será que está ativo, será que está ligado, só para monitorar se o servidor onde tinha a aplicação estava funcionando, por exemplo. E eu sei como é isso. E aí vocês, tá, beleza. Isso quando estava usando nos clientes, né, locais. E aí na AWS, tu já tem, quando é que vocês começaram esse processo de testes, de migração? Eu comecei o teste, então, no ano passado, comecei a testar, né? Acho que não lembro exatamente em que época foi, mas a gente começou desde o ano passado, então, desde a parte de treinamento, e começamos os testes, começamos a verificar as opções, os serviços, qual a melhor forma de montar, de que forma montar uma infraestrutura. Instalei toda a nossa aplicação lá, testamos e funcionou tudo certinho, né? Sem nenhum problema. Inclusive, não foi nem na região aqui de São Paulo, por exemplo, que a aplicação ela consegue trabalhar direito mesmo usando um serviço numa outra região mais distante, né? Mas, enfim, essa parte de conhecimento, de testes, a gente começou ano passado e já então começamos a oferecer isso desde então aos nossos clientes, né? Opa, agora a gente pode oferecer, em cloud a gente já oferecia, né, mas não era exatamente do jeito que nós queríamos. Então a gente começou a oferecer aí sim esse ambiente já testado, configurado e prontinho para ser usado. A gente tem a opção hoje, então, de ter um ambiente, né, configurado para oferecer para um cliente, que é o que a gente fez. Então, a gente ofereceu, tivemos um cliente, fechamos esse cliente, e aí ele está usando, então, como eu comentei, desde março nesse serviço. A gente quer trazer esse outro cliente que está em VPS também para dentro do ambiente, então é só uma questão de tempo até a gente se organizar melhor, mas esse outro cliente também ele vai vir para esse serviço. E aí a gente pode, ali antes você comentou se eu tinha que ter uma infraestrutura para cada cliente, né? Hoje sim, a gente tem uma infraestrutura para cada cliente, mas agora dentro da AWS a gente pode ter uma infraestrutura e aí configurar dentro dessa mesma estrutura, né? Oferecer dentro dessa mesma estrutura para vários clientes, né? Então a gente não tinha isso, a gente vai conseguir fazer isso também. Pô, isso é legal, né? Porque tu pega o mesmo sistema, né? Tu cuida de uma infraestrutura única, tu paga uma infraestrutura única e só vai adicionando novos clientes ali. Isso. Aí cada cliente que conecta, eu configuro dentro do gerenciador dessa ferramenta, ele cria uma base de dados separada, né? Para cada cliente. E aí eu aponto dentro desse sistema que a gente usa também storage diferente. Então eu só vou precisar fazer isso. Então eu vou ter lá um EBS, por exemplo, do cliente A, um outro EBS do cliente B, uma database do cliente A, uma database do cliente B. Então, dentro do sistema que a gente usa, a ferramenta ela proporciona isso, né? Que eu aponte cada cliente para um disco e para um banco separado, por exemplo.
Pô, isso aí te dá um poder de escala muito maior, né? Porque, tipo, Com tu quer vender um certeza. cliente, tu só vai ali, fechou o negócio, um cara, tu só vai lá e fala pro cara, ó, tá aqui funcionando já. O tempo de Isso, implantação, o tempo de exatamente. implantação é muito mais rápido, né? É uma vez só, né? É, tipo, não precisa nem implantar pro cara, o cara fechou, tu tá, beleza, tá aqui teu usuário e senhas, deu, É tá só o tudo certo. botão direito, criar novo lá que tem dentro do gerenciador que a gente usa, apontar o storage e está feito já. Não Pô, tem que que massa. instalar, configurar, IS, um monte de coisa que precisa para funcionar. Bem mais fácil, com certeza. E esse cliente que tu falou que tu já estão desde março utilizando ele na AWS, qual foi o tipo de problema que ele teve desde que colocaram para rodar na AWS? Ah, cara, eu vou te dizer que nenhum. Massa. Desde março não deu problema. Não, felizmente não. Eu já perguntei assim para não influenciar, né? Ah, eu vou perguntar Aham. qual foi o tipo de problema que teve para ver se tu lembrava de alguma. Que mais? Não, não, não. Assim, a gente não teve realmente nenhum problema, assim. A gente configurou tudo certinho, subimos lá, apontamos os caminhos, configuramos a ferramenta e está tudo funcionando, assim, sem E nenhum problema. esse cliente usava como antes? Antes de vocês levarem para a nuvem? Ele não tinha esse serviço, na Ah, não verdade, tinha. né? Ele não tinha, a gente é um cliente novo, né? Então ele não tinha esse serviço. É uma empresa que faz administração de condomínios, né? Então eles têm bastante documentação. Imagina, eles atendem muitos condomínios. Então, assim, mais de 500, por exemplo. Então imagina conta de luz de todo mundo, recibos, água, pagamentos. Então, sabe, é muita documentação que existe. Então, esse é um exemplo, né, da aplicação de como se organiza. Então, imagina o tanto de arquivo morto que gera, né, de documentação de papel. Atas de Claro, reuniões. é um trabalho assim, a gente está implementando muitas coisas lá, né, faz parte de um processo, né, começar a organizar a documentação específica, depois a gente vai organizando outras documentações. A gente sempre faz bastante esse trabalho assim nas empresas que a gente atende. Por exemplo, começa a organizar o RH, depois o financeiro, depois, sabe? A gente costuma fazer assim departamentalizado, justamente para poder ter uma velocidade de implementação maior e diminuir a quantidade de pessoas envolvidas, né? Porque às vezes é muita gente envolvida, às vezes as coisas acabam ficando um pouco trancadas. Ô, Carlos, e me diz uma coisa. Cara, como é que tu te sentia antes lá, quando tu implementava nos clientes e via dar esse tipo de problema aí? Como que tu, como um profissional aí de TI, como é que tu te sentia? Ah, é assim, é estressante e frustrante ao mesmo tempo. Basicamente, assim, resumindo, é isso. Assim, porque a gente demanda muito esforço, né, dedicação e às vezes por alguma bobagemzinha, algum descuido ou por alguma falta de comunicação, enfim, as coisas acabam tendo um problema assim que na verdade não precisaria ou não poderia ter acontecido, né? Então, como é que eu vou dizer? Faltou energia. Cara, mas faltou energia. Por que que os equipamentos não estão funcionando, né? Que deveria segurar energia. E por que que faltou? Sabe? Então, assim, às vezes por uma bobagemzinha, por alguma situação bem simples, a gente acaba tendo um estresse, né? Tamanho gigantesco, o cliente fica insatisfeito, a gente também fica sem saber se aquilo vai ser resolvido na hora, quando não, né? Enfim. Então, quer dizer, é uma situação que ela pode ser evitada, né? Ela pode ser evitada e a gente, em contrapartida, também a gente pode, assim, sofrer menos nesse sentido, né? É verdade. Que massa. Cara, e hoje, sabendo que tu sabe de computação em nuvem, sabendo que tu sabe de AWS, qual a solução que vocês têm hoje? Como é que tu te sente?
sabe que eu me sinto melhor nesse sentido, porque assim, no começo, não vou te dizer que eu tinha muitas dúvidas. Eu pensava. E eu ainda penso, tá? Por exemplo, assim, cara, e se amanhã eu não conseguir mais acessar nada lá na AWS, por exemplo? E se eu tentar fazer login e não conseguir? E se amanhã algum documento não estiver lá? Eu penso bastante isso, né? Mas aí, claro, a gente vai aprendendo, vai conhecendo, vai vendo outros profissionais trabalhando. O trabalho de vocês também assim nos fez abrir muito os olhares para essa questão. Isso vai nos dando mais confiança, né? A gente vai se sentindo mais seguro em relação a isso. E aí isso vai passando, essa insegurança ela vai passando, a gente vai, né, vendo que o serviço realmente funciona, as coisas realmente funcionam. Quando a gente quer o acesso, a gente consegue, né? Faz desde março que a gente está com esse cliente, nem um dia a gente teve um segundo de indisponibilidade até agora, por exemplo, de acessar a ferramenta. Isso que a gente não configurou ainda a questão de load balance e tal, porque a gente entende que no momento ainda não é necessário, né? Quando nós tivermos mais clientes, por exemplo, esse cliente que a gente deixa ligado lá 10 horas por dia, que é o tempo de trabalho deles, e depois a gente desliga. Mas com certeza, a partir do momento que a gente vai crescendo essa infraestrutura com novos clientes, a gente vai tendo que implementar novos recursos, novos serviços para deixar a aplicação mais bem estruturada. Então, isso vai nos dando, assim, confiança, né? A gente vai, como eu falei, se sentindo mais seguro e mais à vontade, fica mais familiarizado com a interface. Então, essa insegurança, ela vai passando com o tempo. Então, mas isso é legal, cara, porque assim, ó, é um medo que muita gente tem, né? Mas o cara, quando vai conhecendo, vai se aprofundando, tu vai perdendo esse medo. Às vezes é muito medo daquele negócio, daquele desconhecido, né? Putz, mas onde é Isso, que tá? O que exatamente. vai acontecer? Se acontecer tal coisa? E aí o cara vai aprendendo, vai trabalhando, né? Vai adquirindo experiência e tu vai perdendo esse medo aí. Eu tinha um cliente que até pouco tempo ele ainda faz, eu acho, mas agora ele desapegou um pouco. Ele fazia todo o backup da infraestrutura dele da AWS, ele fazia no Google. Então tudo ele Entendi. replicava, porque o medo dele é, pô, se caísse alguma coisa, Uhum. se sumir a AWS, eu tenho tudo replicado no Google. Isso Aham, também é uma entendi. coisa que também te ajuda a tu resolver esse tipo de medo, né? Tu não precisa ter só dentro da nuvem. Tu pode também botar em outras plataformas, ter isso aí guardado em outro lugar. Então, às vezes o cara acha, tá lá, não vai poder sair de lá nunca. Isso pode, é tranquilo, né? Exatamente, com certeza. Inclusive, a gente faz isso, né? Nesse data center que a gente tem, nessa VPS que a gente tem em cliente, eles têm o backup deles, mas eu fui lá, né? Consegui acesso, configurei no servidor lá, faz um backup no S3, né? Nos clientes que a gente tem hoje, que tem local, eu acho que eles nem sabem, mas eu fui lá e configurei para fazer uma cópia no S3. Agendei uma tarefa lá com um scriptzinho simples, né? Vai lá e faz. E tipo, a gente nem colocou isso a gente não cobrou isso na época porque a gente cobra pelo licenciamento de uso do sistema, né? Mas por uma questão de segurança e como os valores são muito acessíveis, vai aumentar para nós, sei lá, 10, 20 reais o valor que a gente, né, teria que cobrar do cliente. A gente nem cobrou, a gente foi lá, configurou, faz uma cópia para esse 13 e deu, né? É mais uma segurança que a gente tem também nesse sentido. Com certeza, isso aí é legal, porque às vezes o cliente não quer levar a infraestrutura toda para a AWS, mas tu pode pelo menos manter o backup do cara lá que tu sabe que está seguro, né? Exatamente, com certeza. Ô, Carlos, cara, me diz uma coisa, por que tu acha que o programa de especialização em AWS valeu a pena para ti? Olha, valeu a pena por todos esses motivos assim que eu comentei, pela questão de ter como oferecer para o cliente um ambiente profissional, né? Poder oferecer algo que realmente é uma infraestrutura boa, que funciona, né? Que, como é que eu vou dizer, que a gente se sinta seguro, né? Para poder realizar os serviços. Que mais? Que a gente
consiga ter mais confiança naquilo que a gente está fazendo. Eu acho que são esses assim os caminhos assim que nos fez buscar de ter uma solução, como é que dizer, um custo-benefício assim bem interessante, né? Bem, que a gente consegue, a gente jamais teria condições de adquirir uma infraestrutura de data center, por exemplo. Seria inviável, né, para nós. Hoje, ou a gente contrataria alguém aqui na cidade, ou a gente ia fazer com que o cliente comprasse um equipamento. Então, essa questão de poder oferecer algo, um ambiente seguro, escalável, né, confiável, foi assim principal assim, né, que a gente teve assim de benefício, né? Então o curso ele pôde nos trazer esse conhecimento para poder oferecer isso para o nosso cliente final, né? Então isso foi assim o mais importante. E claro, a gente usa o serviço da AWS em torno do sistema de documentos que a gente oferece. Mas a gente já pode hoje oferecer só um serviço de backup, né? Só um serviço de configuração de servidor, caso alguém queira. Então trouxe também, digamos assim, aumentou também um pouquinho o leque hoje de serviço que a gente pode oferecer, né? Para a gente não ficar só oferecendo o serviço que a gente se comprometeu no início, mas também nos ajudou a aumentar a nossa visão, né? Para essas outras áreas do conhecimento, né? Show, cara, que legal. Que bom, fico feliz com isso. E aí até queria pedir para tu deixar depois algum contato teu, o site da tua empresa. Se alguém, eu não sei se vocês atendem só a região ou atendem mais, conseguem ampliar mais o leque de atendimento de vocês em relação a Olha, isso. a gente atende qualquer coisa. Mas vocês conseguem Da hoje, onde, é possível tu claro, implementar em outro... a gente já fez a implementação sem ter contato com o cliente, por exemplo. É reunião, configura, faz acesso remoto, instala. Então, hoje em dia, né, as tecnologias elas estão bem avançadas e permite a gente fazer esse tipo de atendimento sem problema nenhum. Show, então depois, qual é o site da empresa de vocês aí? Se quiser falar, depois a gente bota na Uhum. descrição, aqui embaixo Claro, também. claro. Envio sim, com Mas já certeza. fala aí qual é o site, porque daí a galera que está ouvindo o podcast só, daí já anotem. Ah, claro, falo sim, é lagosis.com.br. Acesse o site, lá tem acesso de lá a outras plataformas, redes sociais, mídias sociais. Não vou falar todas também, senão, mas lá dentro tem acesso a todos, né? Lago SYS, Lagocis. lagosis.com.br. Show. Beleza. Carlos, cara, queria te agradecer por tu compartilhar um pouco dessa trajetória de vocês aí desse processo, né, de migração para a nuvem e fico feliz em saber que a gente conseguiu, com o programa de especialização, ajudar vocês a melhorar o serviço, né, a entregar um serviço melhor para os clientes de vocês e também aumentar esse leque de serviços, de oportunidades que vocês têm, cara. Queria saber se tu quer falar mais alguma coisa aí para a galera que está ouvindo esse nosso podcast, se quer deixar mais algum recado aí, fica à vontade. Não, eu que agradeço. Obrigado pelo convite, obrigado por poder fazer parte desses ensinamentos, desses conhecimentos, desse aprendizado. Sem dúvida está sendo muito importante, né? A AWS tem um serviço que a gente nem imagina, né? Cada dia é um aprendizado novo. Cada vez que eu abro o Telegram ali, que a gente participa, né? A gente lê um monte de coisa, vê muita novidade, às vezes muitas vezes é até difícil conseguir acompanhar, né, todas as informações, mas sem dúvidas está sendo muito gratificante a oportunidade de poder fazer o curso, de poder aprender e de poder compartilhar, né, conhecimento e, né, receber conhecimento também. É muito bom, muito enriquecedor, assim, a gente fica muito feliz. Muito obrigado aí pela dedicação de vocês. Show, obrigado, Carlos. E tenho certeza que essa tua história aí vai incentivar outras pessoas que talvez
cara tem um sistema, tem uma aplicação parecida e possa estar passando pelos mesmos problemas aí que vocês passavam antes. E às vezes o cara acha que não tem solução, né? Então eu gosto de contar essas histórias aí para a galera ver que a computação em nuvem ela é bem flexível, né? Então praticamente todas as aplicações os caras conseguem colocar em nuvem e ter bons resultados com isso. Então por isso que eu gosto de trazer esses resultados aqui nesses podcasts. Carlos, obrigado, cara. Gratidão por compartilhar aí a tua história com a gente. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço aí, foi um prazer. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, um Galera, abração. então esse foi mais um podcast Bora Pra Cloud. Esse podcast vai estar disponível aí nas principais plataformas de podcast, Spotify, também no YouTube e no Instagram e no Facebook. Fechou? Valeu, brigadão e até a próxima.